graça e a paz do Senhor seja com todos. Uma boa noite ou bom final de tarde a todos que nos ouvem. Estamos começando o programa Instituto Calvino. Eu sou o irmão Fernando e esse é um programa oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na rua Xingu, número 12. Assim que voltarem os cultos, depois dessa pandemia, que cremos que Deus irá fazer com que acabe, nós teremos o maior prazer de receber os ouvintes, os irmãos de outras denominações, de outras religiões também. E você também, que não tem religião, não tem crença, vai ser um prazer poder te receber lá, te dar um abraço e adorarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Quero, desde já, começar com oração, pedindo ao Senhor Deus que fale contigo, te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, guarde a tua entrada, a tua saída, todos quantos nos ouvem, os que nos acompanham pela live, pela página da Rádio Fonte Vida, aqueles que nos acompanham pela página do Facebook também, da Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, todos os nossos irmãos, Deus assim os abençoe. Se você pode, curve sua cabeça, onde quer que você esteja, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, pedindo a Ele que continue com suas mãos estendidas e venha nos agraciar mais uma vez nessa tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença, Senhor, que nós adentramos nesse momento, pedindo ao Senhor a Tua graça, a Tua compaixão, pedindo ao Senhor que venha falar com todos quantos estão ouvindo, assistindo esta programação, que é para a Tua glória. Não é para a glória do nome do grande reformador Calvino, não é para a glória do nome da igreja, não é muito menos para a minha glória, Senhor, para a Tua glória, para que o Teu nome, o Teu Evangelho venha a ser anunciado e pessoas venham a ser enriquecidas pelo conhecimento da Tua palavra, pois nós sabemos que somente a verdade do Evangelho, a verdade que é o próprio Senhor Jesus, é quem liberta o homem. Deus abençoe a todos que estão ouvindo, seus lares, suas famílias, aqueles que estão com parentes enfermos, aqueles que estão, quem sabe, acompanhando a programação em algum presídio, Fundação Casa, aqueles que estão nos seus empregos. Deus, guarde-os, protege-os, livra-os de todo mal. Com a Tua potente e poderosa mão, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse é o programa Instituto Calvino e é um prazer, uma honra poder estar entrando no seu lar, no seu aparelho, e o objetivo é falarmos da palavra de Deus, ensinarmos a palavra de Deus. Talvez seja a sua primeira vez assistindo essa programação e você pergunte por que Instituto Calvino, o nome da programação. Calvino foi um grande reformador da Reforma Protestante e a Igreja Presbiteriana segue ali os ensinos teológicos desse homem de Deus. Claro que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Era um homem falho, assim como Lutero e como outros, mas foi um grande homem do Senhor. Por isso o nome Instituto Calvino, para lembrarmos desse legado. Hoje nós iremos continuar o ensino sobre as 5 solas. Solas que quer dizer somente. As 5 solas são ensinos elaborados pelos reformadores para sintetizar, resumir o ensino protestante. Todas as igrejas protestantes seguem, ou pelo menos deveriam seguir, essas 5 solas. Hoje é mais um movimento reformado mesmo, que procura seguir ao pé da linha. Quero, desde já, mandar um abraço para o meu pastor, pastor Simão, que é o diretor desse programa, é o pastor da nossa igreja, juntamente sua esposa, seus filhos, sua netinha. Um abraço também para o presbítero irmão Pedro, sua esposa, seus filhos, presbítero Antônio também, sua família, irmão Charles, sua família, irmão Leandro, ou melhor, Leonardo, sempre confundo, sua família também, irmão Luciano, todos os irmãos, juntamente com suas famílias, irmão Danilo, irmão Gustavo,
a irmã Delfina, irmã Maria, os irmãos Jardim Silvia, o seminarista, o evangelista irmão Maurício, um grande abraço, o irmão Manuel e todos os outros irmãos, o evangelista Hildebrando, que esteve aqui também na semana retrasada, nos falando sobre a sola escritura. Um grande abraço, que Deus assim venha abençoar grandemente. E também minha família, minha esposa, meus filhos, né, que agora provavelmente deve estar acompanhando em casa. Juntamente também o meu amigo o presbítero Pedro Paulo, Janser, juntamente com sua família. Que Deus venha curar seu pai que está no hospital, se recuperando ali, sendo tratado por causa desse vírus. A irmã Graça, o pastor Esdras, todos os outros irmãos que comentam no Facebook. É uma honra poder estar aqui comunicando a palavra de Deus até vocês. Queira Deus um dia vocês estejam aqui conosco também, falando da palavra do Senhor. E sempre é um privilégio, como Paulo dizia, ai de mim se não anunciar o Evangelho. E hoje nós vamos dar início, conforme havia dito, ao ensino das 5 solas. Hoje já estamos na quarta, no quarto somente, ou apenas, nós iremos falar sobre Sola Christus. Sola Christus. Então, se você pode, abra sua Bíblia conosco, para aprendermos a palavra de Deus. Já passando o número da rádio para os irmãos pedindo oração, estaremos orando no final da programação. Com certeza, é bem provável e possível que eu não possa te ajudar. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que cura, que salva, que liberta, que aviva, que transforma. Esse é o Deus que nós pregamos, um Deus vivo, um Deus sempre presente na hora da angústia, que com certeza está te visitando aí, com a sua graça, com a sua presença. E esse Deus, Ele pode, por isso estaremos orando. Você pode pedir oração tanto na página do Facebook, da Igreja Presbiteriana, que não tem nenhum comentário ainda, né? Como na página da Rádio Fonte Vida. Como também pode estar ligando aqui no número fixo, falando com a nossa atendente, a irmã Sara, vai estar anotando o seu nome, seu pedido, no 4203 4009. 4203 4009. Não vou estar atendendo ninguém no ar agora, irmãos, por causa do ensino da palavra, para não interromper, senão a gente perde a linha do raciocínio. Mas os irmãos podem estar ligando no final. E também tem um WhatsApp, que é o 94046 8472. 94046 8472. Então você pode pedir oração. Nós não tiramos palavra, né? Como os irmãos falam, palavra revelada. Nós cremos que a Bíblia toda já é revelada. Então, creio que Deus irá falar com você através desse ensino. E desde já quero convidar todos quantos podem, conforme costumo dizer, quer no celular, no tablet, no computador, ou mesmo a Bíblia convencional. Abra a sua Bíblia do Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 19. São João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. São João, capítulo 19, versículos 28 ao 30. Antes, vamos estar ouvindo um louvor. É bom que o louvor prepare o coração dos irmãos também, para meditarmos na palavra. E logo após já entraremos com o ensino da palavra de Deus. É a
pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esse louvor. Não é fácil, né? Nós devemos adorar a Deus independente das circunstâncias. Os irmãos que estão vindo, tome muito cuidado com a chamada teologia da prosperidade, que diz que você não pode ficar doente, você não pode ficar desempregado. Ao contrário, Jesus ele não nos prometeu isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele não disse que você iria vencer.
Acontece que ele venceu e a vitória dele, pela fé, é nossa também. O fato dele vencer nos faz vencedores. Então não precisou de dizer, vós vencerás. Porque ele disse, eu venci. Isso já é o bastante. Deus, ele passa conosco, né? Mas vamos para o ensino sobre Sola Christus, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, versículo 28, 29 e 30, que nos diz assim, o título, o epígrafe, estou lendo aqui a John Ferreira atualizada, nos diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus irmãos, caros ouvintes, essa é a mensagem alvissareira, essa é a mensagem, a bem-aventurada mensagem do Evangelho. O castigo que nos traz a paz, conforme escreveu Isaías no capítulo 53, estava sobre os seus ombros, e pelas suas feridas, ou na tradução corrigida, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Somente Cristo é o Redentor, é o Remidor, é o Resgatador. Somente o seu sacrifício pode salvar o homem. Isso é o que nós iremos falar hoje. O Evangelho de João, dos outros evangelhos, é o evangelho mais teológico. Mostra Cristo, a sua divindade, já no capítulo 1. Fala que ele é o verbo, ele é a comunicação de Deus, ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o Criador, ele é a manifestação divina, ele é o próprio Deus. E aqui, no capítulo 19, nós vamos ver a crucificação de Cristo. E a palavra-chave aqui é o brado de Cristo, está consumado. Esse grito, ele ecoa por toda a eternidade. Esse grito, ele fala mais alto do que todos os profetas, todos os sacerdotes, tudo o que foi falado no Antigo Testamento, porque aponta para esse grito. Jesus, vendo que já estava consumado para se cumprir a Escritura, ou seja, ele não disse estar consumado por acaso, ele falou isso para que se cumprisse aquilo que havia sido profetizado acerca da sua pessoa em todas as outras páginas da Bíblia. E é interessante nós notarmos que a palavra consumado, tetelestai, quer dizer está terminado, está completo, não resta mais nada a fazer. É como uma pessoa que deve algo e é quitada totalmente aquela dívida. Então o sacrifício de Cristo é suficiente. Cristo é o único e suficiente Salvador. Se você ainda não confessou Ele como Salvador da sua vida, e como Senhor pessoal, faça isso. Faça isso, o Espírito Santo irá fazer morada dentro do seu coração, no seu corpo, e você terá nova vida. É simples assim. E é interessante notarmos que Cristo, não só na sua morte, mas em toda a sua vida, todo o seu ministério, foi um sacrifício a Deus. Acreditamos que desde quando ele nasceu, através de Maria, a Virgem Maria, até a sua ida ao céu, toda a sua vida foi um sacrifício a Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício, mas ele também é o Cordeiro. João Batista, quando vê Jesus vindo para ele, no capítulo 1, versículo 29, ele brada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que todos os sacrifícios feitos na antiga aliança, no Antigo Testamento, apontavam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe você já tentou vários meios se recuperar, ser uma pessoa melhor,
mas a paz que você procura, a alegria que você procura, somente Cristo pode dar. Somente dele por ele é a salvação. Quem sabe você já buscou em várias religiões, filosofias, ou mesmo até em placas de igrejas, ministérios, sistemas religiosos. Cristo não é uma religião, Cristo é uma pessoa. Aceite-o, confesse-o como seu Salvador, confesse Ele como seu Salvador, e você irá experimentar uma vida de abundância. A Epístola aos Hebreus enfatiza que Cristo tinha de sofrer pelos nossos pecados. Hebreus 2, versículo 17. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O autor aos Hebreus argumenta também que, por ser impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, Hebreus 10, versículo 4, exige-se um sacrifício superior, Hebreus 9, versículo 23. Então, a natureza de Cristo, ela cumpre todas as exigências da lei do Antigo Testamento. Alguém pode dizer assim: mas a Bíblia diz que, em Ezequiel 17, filho não levará pecado do pai, nem pai pecado do filho. Como que Jesus pagou nossos pecados? Porque ele não era somente um homem. Ele era e é e continua sendo Deus. Ele é Deus. O próprio Deus veio cumprir as exigências. O próprio Deus não pecou. Através do seu Filho, ele se deu por nós. E é tão interessante, tão tremendo, que em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer: porventura pode alguém morrer por um justo? Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos isso em filmes, né? O ator principal morrendo pela donzela, morrendo por um parente, por um cidadão de bem, mas pelo bandido, pelo ladrão, por aquele que transgrediu a lei, por aquele que é tido como a escória da sociedade. Deus, ele prova o seu amor conosco. Quem sabe muitos te abandonaram, mas Cristo não te abandona. Cristo, ele te chama nessa tarde. Cristo, ele esvaziou-se da sua glória. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, fala que ele se esvaziou-se, tomando a forma de homem, se fazendo como servo. Ele se despojou do seu trono de glória. Ele não deixou de ser Deus estando aqui na terra. Ele continuou sendo 100% Deus e 100% homem. Mas ele, como uma roupa, ele se despojou, ele se esvaziou. A palavra ali, kenosis, é se esvaziar. Ele não se aniquilou, ele se esvaziou. E assim ele morreu por nós na cruz do Calvário. Infelizmente, nos dias atuais, nós vemos muitas igrejas, algumas até com nomes de evangélicas, substituindo o sacrifício de Cristo, a sola Escritura. Isso é algo terrível, porque Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos fala acerca de Cristo, e a nossa esperança é a volta dele. Foi ele que nos salvou. Algumas igrejas colocam no centro a pessoa do pastor, do bispo, do apóstolo, como hoje é chamado. Outras colocam o nome da denominação. Outras colocam políticas, alianças com políticos. E Cristo fica relegado ao último plano. Essas igrejas não são mais cristocêntricas, ou seja, Cristo no centro. Elas são antropocêntricas, ou seja, antropo, o homem. O homem é o centro. A glória de Deus já se foi daí. Se você está num lugar desse, clame pela misericórdia. Como a Bíblia diz, sai dela, povo meu. E é isso que nós vemos hoje, muitas vezes no Brasil. Isso é muito triste. Mas as pessoas não têm mais o prazer de buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Show gospel, artistas gospels que cobram uma fortuna para cantar, para pregar. Essas pessoas não têm
elas não têm o desejo de deixar que Cristo permaneça no centro de suas vidas e no centro do culto. É como a pergunta de Isaac e Abraão. Eles chegando próximo ao monte, um lugar chamado Moriá, nos diz a Bíblia que houve uma indagação. A lenha, o cutelo está aqui, mas o cordeiro onde está? Nesses lugares o cordeiro já se foi. O cordeiro já não tem mais, ou nunca esteve. Não são igrejas, são sindicatos, são organizações. A verdadeira igreja anuncia Cristo como único e suficiente Salvador. Com todo o respeito aos nossos amigos católicos, mas Maria também não salva. Buda não salva. Maomé não salva. Pastor nenhum salva. O Papa não salva. Não existe co-redentor, co-salvador. Não existe padroeiro, padroeira. Somente Cristo. Somente Cristo é o Salvador. Eu que estou dizendo? Não, é a Bíblia. É a palavra de Deus. São João capítulo 14. Felipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus falou: por que perguntas? Quem vê a mim vê o Pai. E aí Jesus responde também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia também vai nos dizer aqui em Atos capítulo 4, versículo número 12. Pedro e João perante o Sinédrio, eles falam no versículo 12, no capítulo 4 de Atos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, não há nenhum outro nome. Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. Nós vamos também ver na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo do número 2, versículo número 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mediador é a pessoa que media, que fica no meio, que é um tipo de ajudador, de advogado, um tipo de conselheiro. Cristo, Ele advoga, Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso consolador no céu. E aqui na terra nós temos também um intercessor, chamado o Espírito Santo. Por que a Bíblia fala que é somente um? Porque a Trindade é um mistério de Deus. Então dizer que é um só mediador, um só consolador, advogado, que a palavra no original é paracleto, e se referir a Deus, a Jesus, isso não exclui dizer que é um só, porque os três são um. Conforme Jesus disse: eu, Pai, eu e o Pai somos os mesmos, né? Quem está em mim está no Pai. Então é interessante nós notarmos isso. Mas de maneira sorrateira, o nosso ego, o nosso conhecimento, o nosso método, tudo isso pode suplantar, pode ser uma artimanha do inimigo para tirar Cristo no centro de nossas vidas. Quantas vezes nós temos o propósito de agradarmos a Deus, mas a nossa vontade, o nosso querer, o nosso pensamento, o nosso conhecimento fala mais alto. Então deixamos de acreditar somente em Cristo para acreditarmos em nós mesmos. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo primeiramente nós mesmos, antes de se referir ao próximo. Nós devemos crer somente em Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. O sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício de Cristo, ele foi completo. Não resta mais nada. Essa palavra está consumado, ela se refere ao pagamento de uma dívida. Não resta mais nada. Ele fez tudo o que era preciso. E o sofrimento de Cristo, a dor física. A dor física que Cristo sofreu na cruz, não tendo nenhum pecado, não tendo nenhuma iniquidade, foi uma dor horrível, uma dor quase que inimaginável.
o criminoso crucificado era essencialmente forçado a infligir sobre si mesmo uma morte bem lenta por sufocação. Quando os braços do criminoso eram estendidos e fixados por pregos na cruz, ele tinha de sustentar a maior parte do peso do corpo com os braços. A caixa torácica era forçada para cima e para fora, tornando difícil o ato de expirar a fim de inspirar o ar fresco. Mas quando a ânsia da vítima por oxigênio se tornava insuportável, ele tinha de pressionar a si mesma para cima com os pés, dando dessa forma um apoio mais natural para o peso do corpo, tirando dos braços parte do peso e permitindo que a caixa torácica se contraísse de modo mais normal. Ao forçar dessa forma o corpo para cima, o criminoso podia deter a sufocação, mas isso era extremamente doloroso, pois exigia que colocasse o peso do corpo sobre os pregos que prendiam os pés e que flexionasse os cotovelos e os pressionasse para cima sobre os pregos cravados nos pulsos. Então os irmãos imaginam os pregos rasgando conforme ele fazia esse esforço. As costas do criminoso, rasgadas repetidas vezes por chicoteamento anterior à execução, eram esfregadas contra a cruz de madeira a cada respiração. Assim, Sêneca, primeiro século depois de Cristo, falou de um homem crucificado, na Epístola 101 para Lucilo, seção 14. Então os irmãos imaginam o sofrimento de um homem sem pecado, um homem justo. Ele não mataram ele se entregou, ele se ofereceu por nós. Tudo isso ele fez por mim e por você, para que nós tivéssemos a certeza e tivéssemos a plena salvação através da sua vida. Alguns podem dizer, mas e a padroeira do Brasil? Com todo respeito, acreditamos sim que Maria foi uma mulher honrada, uma mulher de Deus, não uma mulher cheia de graça, que a tradução está errada, católica, mas sim uma mulher agraciada, é a tradução correta, ao qual o anjo se refere a ela, agraciada por Deus. Mas São João 2, o primeiro milagre de Jesus, foi através da intercessão dela. Mas nós vemos também a resposta de Jesus ali, quando ele diz, mulher, que tenho eu contigo? E logo após nós vemos o mandamento de Maria, o único mandamento de Maria na Bíblia, São João capítulo 2, é quando ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela estava dizendo em outras palavras, fazei tudo o que Cristo vos disser. Cristo não foi mal educado com ela. Quando ele disse mulher, é um tratamento honroso para a época. Mas ele estava dizendo, olha, eu sou divino, a senhora é humana. Eu sou Deus, a senhora é uma mulher agraciada, mas a senhora não salva, a senhora não é divina. Em outras palavras, que tenho eu contigo? Ainda não chegou minha hora. Mas ela disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Se nós visitarmos todos os túmulos que há no mundo, desde o túmulo dos referidos apóstolos, que não existe, mas somente os lugares onde acreditamos que eles faleceram, foram martirizados, desde o túmulo, suposto túmulo de Maomé, Krishna, algum dos Budas, Allan Kardec, e tantos outros líderes de seitas ou religiões no mundo todo, em todos os lugares onde houver uma lápide, estará escrito em letras garrafais, jaz os restos mortais de fulano, ciclano ou beltrano. E quando nós partimos também estará escrito nossa lápide ali, algo parecido. Mas se nós formos a Israel, lá em Jerusalém, no túmulo de Cristo, vai estar escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. A nossa crença se baseia na ressurreição de Cristo. Paulo, ele disse, se Cristo não ressuscitou,
Logo, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Deus ressuscitou o seu Filho, e seu Filho ascendeu ao céu e prometeu que um dia iria vir voltar para resgatar, para guardar a sua igreja e unir com seu povo remanescente. Então, esse é o ensino. Somente Cristo, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o Verbo, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, ele é o bom pastor, ele é a videira, ele é o Verbo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o eu sou, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, é o fim. Ele é que era chamado de um anjo do Senhor no Antigo Testamento, que era uma das suas formas pré-encarnadas. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o justo juiz. Ele é o advogado. Ele é consolador. Ele é mediador. Ele é o amigo. Ele é refúgio, bem presente na hora da angústia. Ele é o que traz salvação, que pode mudar o mundo. Felizmente nós vemos várias pessoas preocupadas, né? Preocupadas com a política, preocupadas com a pandemia. Mas o cristão ele pode descansar nos cuidados de Deus, porque nada acontece fora dos propósitos do Senhor. Tudo acontece debaixo da vontade soberana do nosso Deus. Creia, esse é o ensino sola Christus, somente Cristo, apenas Cristo traz salvação, somente Cristo, Ele pagou o preço por nossos pecados. Não creia em campanhas mirabolantes que possam trazer salvação, não creia em métodos mirabolantes. A Bíblia diz somente Cristo, Ele é o suficiente remedor da nossa alma. Vamos estar ouvindo mais um louvor daqui a pouco. Vamos estar ouvindo mais um louvor. E logo após estaremos orando pelos irmãos. E aí, já conhece? Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser.
graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Voltamos, né? Programa Instituto Calvino. Uma honra poder ter os irmãos conosco. Um abraço aí pro meu amigo, presbítero Pedro Paulo. Tem um aplicativo da rádio, divulgando com os irmãos. Os irmãos podem estar ouvindo a rádio em qualquer lugar. Os irmãos, só entrar ali no Play Store. E aí os irmãos vão achar lá a Rádio Fonte Vida. Em qualquer lugar os irmãos podem estar ouvindo. Não é só essa programação, como também outras, né? E um abraço para o meu amigo Pedro Paulo. Deus abençoe o Senhor e a sua família. E não houve nenhum pedido de oração, né? Parece que todo mundo está bem. Mas nós devemos orar mesmo quando as coisas estão bem, né? Para prevenir. O pessoal tem uma frase assim: quanto mais oração, mais poder. Mas não é a quantidade, sim a qualidade, né? A mulher tocou em Jesus uma vez, enquanto vários tocaram várias vezes, mas ela tocou com fé, crendo, e ela foi curada. Então nós estaremos orando. Peço oração aí pelo pai do meu amigo, o presbítero Janser, que está se recuperando no hospital por causa do coronavírus, né? Mas cremos que Deus é poderoso, primeiramente fazer segundo a sua vontade, que foi o que Cristo nos ensinou, né? A orarmos pedindo para Deus fazer a vontade dele. E segundo, nós cremos que Deus é poderoso para curar, e Deus é misericordioso. Então vos convido para orarmos, todos quanto podem. Se você estiver no carro, puder parar o carro no acostamento. Se você está dentro do ônibus e pode fechar os olhos um pouco, curvar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Creia que Deus, Ele está lhe ouvindo. Jesus disse, São João capítulo 4, que não é no monte nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Vou falar um negócio para os irmãos, eu estou um pouco meio gago hoje. Eu sou gago, né? Graças a Deus eu pesquisei algumas técnicas aí, eu parei com a gagueira. Mas eu começo a conversar com quem é gago, minha gagueira volta. E aí começo a conversar com meu irmão que é gago, ou com meu professor, tem um professor que é gago, e aí a minha gagueira volta de novo. E aí eu tenho que me controlar, relaxar para poder não gaguejar, né? Mas na verdade eu sou bem gago. Vamos orar então? Se você tem algum pedido, coloque diante do Senhor agora. Creio que Deus
segundo a sua misericórdia, irá estender suas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, estenda tuas mãos sobre a vida de todos quantos precisam e estão nesse momento prostrados diante do Senhor, crendo não nos seus méritos, mas no mérito de Cristo na cruz do Calvário, crendo que somente Cristo, através do seu sangue, é que nos traz paz com o Senhor. Aqueles que estão entregando suas vidas a Ti, nesse final de tarde, esse começo de noite, Deus, confirma a salvação, ajude, Senhor, fortaleça na caminhada cristã, guarde-os, que o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha fazer morada, dando força, consolo a eles. Deus abençoe, Senhor, todos que ouviram e participaram da programação, aqueles também que não puderam, que o Senhor venha visitar seus parentes, que estejam enfermos, aqueles que estão nos hospitais, presídio, Fundação Casa, aqueles, Senhor, que estão nos seus trabalhos, aqueles que estão desempregados. Deus, estenda as Tuas mãos, guardando, protegendo, cura, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o médico por excelência. Visita ali o pai do presbítero irmão Jance, que não lembro o nome dele agora, mas Tu sabes. Cura, Senhor, restaura. Deus, que possa ser um testemunho maravilhoso para a honra e glória do Teu santo nome, a cura desse Teu servo. Deus, nós Te pedimos e desde já Te agradecemos já pela bênção, pela vitória, em nome de Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos e fico por aqui. Um forte abraço a todos os irmãos e ouvintes em nome de Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos